Fala aí galera, então no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um cabo da OpenHeart, não, caô, mentira. O vídeo vai ser sobre o Hybe FC4, tá? Esse cara aqui é um DAC, amplificador também, assim como o fio cassete, esse carinha aqui, tá? E essa caixinha aqui é da OpenHeart, eu uso pra guardar o fone e ele, mas depois eu faço um videozinho mais curto sobre a própria OpenHeart. Mas a caixinha que ele vem é essa, uma caixinha simples, mas ok, não tem muito do que reclamar. E o conteúdo aqui é bem simples mesmo, tá? Manual, algumas coisinhas aqui e ali, nada muito caprichado não. Então basicamente vai vir isso aqui, o Hybe FC4 e esses dois cabos para você conectar a sua fonte de áudio digital. Então esse carinha aqui, ele funciona da mesma forma que o fio cassete que tem no vídeo aqui, vou colocar o link aqui ou aqui, e ele é um DAC e um amplificador, são dois em um. Então ele vai receber o áudio digitalmente pelo USB, a gente pode conectar aqui no celular e a gente tem a saída para fone de ouvido, uma saída single-ended e uma balanceada. Ou a gente pode conectar também com esse cabo e ligar no PC. Mas enfim, vamos lá para o vídeo em si. Bom, as funcionalidades assim comuns, né, que um DAC amplificador portátil teriam, né? Ele obviamente recebe o áudio digital por aqui e também é energizado por aqui, tá? Pela USB tipo C. Ele faz a conversão pelo DAC, né, para áudio analógico e ele amplifica para fone de ouvido e manda por essas duas saídas, tá? Uma single-ended e uma balanceada. Eu não lembro exatamente agora o valor da potência da saída single-ended, mas é bem potentezinho, acho que uns 100 e poucos miliwatts de potência. Esse aqui é 340, é bem parrudinho. Ele inclusive toca muito bem o Hi-Fi Man HE400SE, que em breve vai ter um vídeo aqui. Então a saída dele balanceada é boa, tá? A single-ended também. Obviamente os botões de volume, eu não sei exatamente quantos passos de volume ele tem, porque para eu saber isso eu vou ter que colocar no mínimo e depois no máximo. Não tem condições de eu testar isso no máximo, eu não vou ficar colocando os alto-falantes no limite só para isso. Eu acho isso uma grande bobeira. Eu acho que ninguém deveria usar nenhum desses volumes no máximo, de nenhum amplificador desses, porque é irreal. Mas ele aumenta bastante. Esses botões funcionam bem, eles não aumentam muito entre um nível e outro não. Então você consegue ter um controle bem legal aqui. Esse espacinho aqui vai ser o LED indicador. Ele vai ter 1 milhão de cores diferentes, e aí vai depender para cada uso que você está tendo com ele. Eu não vou abordar essas cores aqui, tá? Você pode bem muito olhar no site ali da própria Hybe, enfim, isso é bobeira. E aí você vai, né, já se perguntar de cara, poxa, mas esse cara faz a mesma coisa que o fio, aquele outro DAC amplificador que você avaliou aí, não é melhor pegar esse cara? Bom, depende do seu uso, né, e o quanto você tá disposto a pagar. Obviamente o fio cassete é muito superior, cara, e não é por uma questão só de tamanho, ele tem mais funcionalidades e eles são contemporâneos. Se tivesse uma diferença, sei lá, de 20 anos entre esse aparelho e o fio, né, que tá ali no canto, a gente poderia até conversar, mas não tem, eles são contemporâneos, então não tem como eu comparar esse cara aqui com um DAC amplificador de mesa, que está sendo energizado na tomada, tem ali um monte de, enfim, de componentes ali bem mais caros e maior. Mas ele funciona muito bem, cara. Se você pretende ter um DAC amplificador dedicado, esse cara aqui vai te suprimir bem legal. Ponto negativo dele, né, já falando aqui da construção da parte externa, né, dos botões, é que ele não tem botão, como a grande maioria, ele não tem o botão de play e pause. Então se você pretende usar com o celular, você tá meio ferrado, porque você vai ter que pausar e passar as músicas por aqui, que não é nem um pouco legal. Nesse ponto aí, se tu procura um DAC amplificador com uma amplificação boa, vai ser inferior a essa aqui, mas que tem o botão de pause, né, play e pause, voltar e avançar, é o da Shanling. Eu vou deixar o link aqui, ele parece ser uma boa opção, eu não tenho ele aqui, mas eu vou recomendar assim mesmo para quem procura essa funcionalidade. E assim, o uso dele para mim, né, que já tem um DAC de mesa muito superior, seria realmente no celular ou no notebook. Eu não tô com o notebook aqui, mas o uso dele no notebook eu acho que é bem conveniente, porque quando você amplifica esse cara aqui, né, conecta ele pelo USB e na outra ponta vai no PC, eu notei que ele tem uma amplificação bem maior e... bem maior não, tá? Maior. E ele funciona um pouco melhor e fica bem cômodo, porque se você tiver um cabo USB maior, tá? Ele vai ali no PC, ele é pequeno, você vai conectar o fone aqui e vai ser como se fosse um daqueles fones gamers
que já vem com cabo USB ali tudo embutido, ele fica parecido. E você pode usar no notebook, né? Então, como ele é portátil, isso facilita muito a vida. Claro, você pode usar no desktop também, vale a pena, apesar de que tem diferença sim entre ele e o fio cassete. Então assim, outra coisa, né, quando eu uso ele aqui, eu uso esse cara aqui, já fica a observação que esse cabo que vem não é muito bom. Ele é bem construído? É, mas para você usar ele sem dobrar. E aí você vai me perguntar, por que diabos você dobraria esse cabo? Porque o meu celular é do tamanho de uma telha, ele no meu bolso já ocupa quase todo o espaço do bolso, se não todo o espaço do bolso, mas esse fio conectado aqui, fica esse trecho inteiro aqui para fora. Então eu sou obrigado a dobrar ele e guardar junto do bolso, né? Guardar assim ou assim. E esse processo aqui já ferrou o cabo, tá? Então toda hora fica dando mau contato. Se vocês forem pegar esse cara, não confiem nesse cabo aqui. Comprem um cabo trançado, que ele vai ser mais maleável. Eu vou deixar o link aí de um que eu tô para comprar. Cabo simples, tá, gente? USB-C para USB-C. Esse aqui já é melhor. Esse é bem mais maleável, esse problema não vai acontecer. Mas não dá para usar no celular, né? E aí a gente vai falar do áudio. Eu acho interessante falar sobre a taxa de amostragem, porque eu vou ter que explicar uma coisa, né, sobre a taxa de amostragem, utilizando o fio cassete e mostrando a tela do Windows, porque isso também se aplica a ele. Quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão entender. E o principal uso é aqui no Android. E aqui no Android, cara, fica meio difícil de eu explicar para vocês usando direto. Então a gente vai mostrar rapidinho ali no Windows, no fio cassete, para vocês entenderem o lance da taxa de amostragem. Então, galera, fio cassete, ele tem um LED azul. Esse LED azul dele é um indicativo, assim como nesse carinha aqui, só não vou lembrar a cor, mas ele vai ter um LED que indica a taxa de amostragem que ele está recebendo. Aqui não é diferente. O azul pro fio é até, acho que 90 kHz, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Quando a gente vem aqui na configuração de som, a gente vai vir aqui em painel de som, e a gente vai ter aqui o fio, que é o reprodução. Quando a gente vem em propriedades, a gente vai ter aqui avançado, formato padrão. Olha só, seleciona a taxa de amostragem e a intensidade de bits a serem usadas no modo compartilhado. E o modo compartilhado é basicamente o modo universal de áudio do Windows, tá? Só para vocês entenderem melhor. Então, quando eu mexo aqui, todas essas opções que tem são as opções que o DAC consegue receber de áudio. Então, se você estiver usando um outro dispositivo de som, isso aqui vai mudar. Essa quantidade aqui disponível de taxa de amostragem vai mudar. E aí, muita gente fala, coloca logo no máximo 384 kHz de taxa de amostragem. E aí a gente tem um modo exclusivo que eu já vou explicar rapidinho. Beleza, quando a gente vem aqui em aplicar, o LED dele muda para verde. Por que mudou para verde? Porque no verde, né, nesse verde limão, ele recebe, acho que a partir de 90 kHz, eu não vou lembrar exatamente os valores, mas de 90 até 300 e porrada, 384, ele fica nessa cor. Acima disso ele fica com outro verde, que seria o DSD. Só que o que acontece, né? Ele tá nessa cor porque ele tá recebendo pela USB do Windows essa taxa de amostragem. Qual que é o problema quando você faz isso aqui? E vocês já vão entender o porquê de eu estar relacionando isso com o Hybe. Quando você faz isso aqui no Windows, tudo que é reproduzido de som aqui vai ser convertido para 384 kHz. E aí ele vai enviar para cá. Qual que é o problema disso? A grande maioria do áudio reproduzido em quase tudo no Windows é 48 kHz. No caso, 32, 24, enfim. Cadê? 48 kHz. Então, a grande maioria do que você reproduz de som no Windows é nessa faixa aqui. E aí, se você coloca a saída em 384, vai ocorrer um upsampling, é como se fosse um upscaling, só que aqui no áudio, para ele ficar em 380 e pouco. E qual que é o problema? Ele adiciona informação que não tem. Então, ele, de forma sutil, ele altera o áudio, tá? Ele coloca coisa que não deveria ter ali e vice-versa. Então, por exemplo, se eu tenho essa saída aqui, Windows, vamos lá, apliquei 48 kHz. Por que eu fiz isso? Compatibilidade, né? Quase tudo no Windows é 48. Vamos deixar setado em 48, porque o que for 48, ele não vai mudar. O que for abaixo, ele vai fazer um upsampling para 48? Vai. Mas vai mudar muito pouco. O que for acima disso, o que é mais difícil de acontecer, vai sofrer um downsampling. Então ele vai cortar dados do que tem ali para se encaixar no formato de 48. E aí ele vai mandar para cá em 48 um áudio mais capado, se ele for acima de 48. Mas assim, é difícil de acontecer, tá? E aí onde é que entra o modo exclusivo, tá? O modo exclusivo, ele vai fazer, tá marcado aqui, permitir aplicativos assumir o controle exclusivo do dispositivo. Ou seja,
Agora, quando eu habilito isso e eu dou play em um programa que tem essa função, o áudio vai ser reproduzido somente aqui. Ou seja, o áudio daquele programa vai ser tocado somente aqui e nada mais. Então, um bom exemplo, tá? Eu não vou colocar o som, deixa eu até mutar aqui no Windows, para não dar problema de direito autoral. Então, vou deixar aqui em 48. Olha que interessante é o modo exclusivo. Então, o que acontece? Tudo que é reproduzido dentro desse carinha aqui vai única e exclusivamente para cá. Se eu der play em outra coisa no Windows, não vai tocar somente o que está tocando no programa. Esse aqui é o modo exclusividade. E olha que interessante, a taxa de amostragem da música é de 96 kHz, mas no Windows está configurado ainda aqui como 48. Então, o modo exclusivo, ele sobrepõe isso aqui. Por quê? Porque ele leva em conta a configuração ali do aplicativo em questão. Então, você pode ver que mudou para amarelo. Quando a gente vem aqui e pausa, ó, para vocês verem a tela toda, pausei a música, vou fechar, voltou para azul. Então, esse aqui é o modo exclusivo. Por que eu tô falando disso? Porque antes mesmo de eu ter esse cara, eu tinha notado uma diferença no áudio. Alguns áudios não estavam muito... Não sei, parecia que tinha alguma coisa faltando ali. Esse cara é bem detalhado e eu percebi isso. Quando eu passei a usar no modo exclusivo, até mesmo as músicas de 48 kHz, 44 ficavam melhores. Por quê? Porque tocavam como elas deveriam tocar, sem o upsampling ou o downsampling do Windows. Então aquilo dali do Windows, aquela saída, afeta, de certa forma, pouco, tá? É pouca coisa, mas afeta a qualidade do áudio. De novo, muito pouco. Isso vale também para ele, para qualquer um desses dispositivos. E aí a gente entra na parte do Android, que eu já vou mostrar para vocês logo a seguir. Então, gente, aqui no celular, quando você vai conectar esse cara aqui, por padrão, ele... Ó, é porque eu instalei o programa da Hybe, o aplicativo da Hybe, o Hybe Music. Quando você instala ele e conecta, aparece essa opção. Quando você faz isso, ok, ele vai abrir e o padrão, tá? Por padrão, ele vai entrar no modo de áudio exclusivo. Assim como vocês viram no fio, ele vai reproduzir da melhor forma possível. Ou seja, ele vai mandar o áudio como deveria ser tocado exclusivamente para esse cara. E todo o resto não vai ser reproduzido aqui. Então, a gente vem aqui no aplicativo da Hybe, a gente vem em configurações e é na parte de USB aqui, tá? Já tá até ligado aqui. Acesso de áudio USB, qualidade exclusiva. Quando seu smartphone estiver conectado a esse dispositivo, é igual lá a outra opção que vocês viram no Windows, né? Então tá ligado isso aqui. Tudo que estiver tocando somente no Hybe, porque é o único aplicativo que tem suporte a isso, pelo que eu sei, né? Pelo menos dos que eu tenho de player de áudio. Tudo que tocar através dele, e aí ele vai ter acesso ao teu conteúdo, ele vai ter acesso ao conteúdo do teu celular, ele vai tocar aqui na taxa de amostragem real da música. Ele também consegue vincular um serviço de streaming, no caso o Spotify não, porque o Spotify é comprimido, né? Ali os arquivos são limitados em MP3, mas você pode colocar o Qobuz aqui, eu cheguei a testar uma vez e realmente funciona. Algumas músicas do Qobuz, né, são em alta resolução, né? Tem aquela taxa de amostragem mais alta e ele toca no modo exclusivo, que é legal. Até as que são de 44 kHz ficam melhores, na minha opinião. E aí a gente também pode simplesmente desativar o áudio exclusivo aqui. E aí, o que você tocar aqui dentro do Hybe, do aplicativo da Hybe, vai tocar junto com notificação e outros barulhos, enfim, que tem no celular. Mas o ponto é, se eu ativar isso aqui, nada mais de áudio do celular vai funcionar aqui, tá? Esse é um ponto a se considerar. Então, se você quiser usar isso aqui de forma geral, né, você nem precisa do aplicativo da Hybe. A gente pode vir aqui, né, e abrir o Spotify. E, enfim, né, você vai tocar as músicas aqui normalmente, tá? E elas vão ser reproduzidas, eu acho que em 48, 44, eu não sei exatamente qual é a saída do celular, mas é assim como vocês viram naquela demonstração que eu fiz do Windows. Então, tenham isso em mente, a melhor forma de vocês desfrutarem do áudio é daquela, usando o aplicativo da Hybe e colocando no modo exclusivo. Ah, mas o Spotify, eu só uso o Spotify e tal, então não esquenta a cabeça, só conecta e usa. É basicamente esse adendo que eu queria deixar para vocês sobre o uso dele. E o áudio em si, cara, o áudio dele é muito bom, é bem definido sim, só que comparando ele com o fio cassete ele tem um som um pouquinho mais redondo, parece que o som dele é um pouco mais orgânico, e o som desse cara aqui parece ser, claro, dadas as devidas proporções, mais arranhado. Não quer dizer que o som dele é ruim, tá, gente? É porque a base que eu tenho pra comparação é um cara muito melhor, então ele parece ser um som um pouco mais metálico, talvez, um pouco mais arranhado, mas não é um som ruim, é um som muito bom. Ele tem graves bons sim, tá? Mas é a mesma coisa que eu falo
até no vídeo passado da caixa de som da Edifier MR4, confere aí no card, vai depender do áudio que você está reproduzindo. Não adianta você colocar um áudio que não tenha grave e esperar que ele crie grave aqui, cara, não vai fazer isso. Então, se a tua música, seja lá o áudio que você estiver reproduzindo, tiver bons graves, ele vai reproduzir sim esses graves e vai ficar bem bacana. Mas fora isso, não tem nexo. E uma música que eu acho interessante mostrar pra vocês, eu não vou tocar ela aqui, é uma música eletrônica e ela tem bastante detalhe que dá pra vocês perceberem usando um carinha desse, claro, com um fone bom. Então, essa música, cara, ela tem bastante detalhe. Você pode até não gostar desse tipo de música, mas ouve ela no seu DAC, pode ser esse cara aqui ou um outro, porque ela é muito boa pra você perceber os pequenos detalhes, ela tem um gravezinho legal, então eu gosto muito dessa música como música mesmo e também para testar, né, esses aparelhos assim, né, fone e tal. Então, galera, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre esse carinha aqui, o Hybe FC4. Eu recomendo ele sim, tá? Ele é uma boa alternativa para quem não pode comprar um DAC de mesa ou um DAC mais caro. Claro, se você pretende botão de play e pause, eu recomendo aquele da Shanling, apesar de eu não ter testado, eu não sei se o áudio dele é tão bom, ele é um pouquinho menos potente que esse, mas ele continua tendo duas saídas, uma balanceada e uma não balanceada, e ele vai ter o botão de play e pause, né? É um pouquinho mais barato também que esse cara, mas praticamente a mesma faixa de preço. Esse cara aqui, você volta e meia encontra ele na faixa de seus $50, então vale muito a pena importar no AliExpress, vou deixar o link aqui, porque a taxa de importação dele vai ser reduzida por volta de uns 40 e poucos %, né? Já o fio seria 92%, né, de imposto, porque ele tá bem acima desse valor. Ah, mas ainda assim, pra mim ele é muito caro e eu não pretendo usar a saída balanceada, eu quero usar só a single-ended. Cara, você pode pegar, de novo, o Shanling, que é um pouco menos caro. Você tem o FC3, o FC3 não tem a saída balanceada, mas o FC3 ele tem dois modelos, e os dois têm amplificação diferente. Os dois são mais baratos que esse, só que um é bem baratinho e o outro tá no meio termo, e a amplificação vai acompanhar essa precificação também, tá? Então vou deixar aí, caso vocês queiram usar somente um disco. Ah, sim, né? E falando dos fones, antes de encerrar o vídeo, os fones que eu testei aqui foram o disco 2, apesar de eu ter acesso a ele, eu não tenho mais o fone em si, não é mais meu. Eu testei também o Hi-Fi Man HE400SE aqui na balanceada, na single-ended, e eu testei também o KZ ZS10 Pro X, que é o único in-ear que eu tenho aqui no momento, e todos tocaram bem, tá? Ele não tem nenhum problema para reproduzir esses fones, claro. O Hi-Fi Man HE400SE na saída single-ended não é muito recomendado, mas você pode usar sim. Mas assim, não se compara a um DAC de mesa, tá? Para quem fala que não é a mesma coisa. Pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Então, eu queria deixar só isso claro, eu já falei 20 vezes isso no vídeo. Vou deixar o link aí, aproveita que no momento que eu tô postando esse vídeo, tá em período de Black Friday, essas promoções malucas aí do AliExpress, tá? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscreva, compartilhe ele com outras pessoas que vão gostar desse tipo de conteúdo. O canal não é focado em áudio, né? Até porque não tem condições financeiras de ficar toda hora trazendo equipamento de áudio e testar para vocês, mas esses são os equipamentos que eu pego pro meu dia a dia e eu acho interessante falar para vocês o que vale, o que não vale a pena, qual o uso. E é isso, gente. Valeu e fui!